Beleza, beleza. Pessoal, então estamos aqui iniciando esse terceiro módulo do curso Mantiqui para Jovens. Muito feliz aí de vocês estarem presentes. Algumas pessoas me mandaram mensagem que realmente hoje estava complicado de estar ao vivo. A gente está gravando, vai compartilhar depois o conteúdo aí com o pessoal. Mas é aquilo, né? Tudo que a gente coloca uma intenção para começar, e não é fácil. Muitas vezes na vida a gente quer fazer um monte de coisa, né? Um curso como esse que traz uma definição de algo que vai acrescentar em vários âmbitos da vida de todos nós, né? A gente tem que se incluir nisso também, porque nós estamos aprendendo com vocês também. Ele, quando abre a porta, né, para cada um sentir o chamado, quero fazer, e assim como outras coisas, às vezes, um dos grandes desafios que nós, seres humanos, temos é conseguir manter o foco, né? Manter a pegada, manter a disciplina, organizar o tempo para poder estar aqui ao vivo, né? Estar trocando, que é muito mais rico, né? Poder estar aqui ao vivo e poder fazer a troca, responder, acrescentar. E então quero dar os parabéns aí. O Ruben está chegando também. O Ruben está sempre dentro de um carro. Fala, Ruben. What's up, man? How are you doing? Welcome home. Bienvenido. Mas é isso. Eu fiz a pergunta ali para o Cauê e para o Lincoln. Queria saber de vocês que entraram agora brevemente. Alguém assistiu o filme, o documentário que eu passei lá no grupo? Sim, eu assisti. Quem falou assim, Vinícius, que assistiu, Isso. me fala o que uma mensagem de tudo que você viu ali, o que ficou mais marcado para você ali por mais que o tema, né, a gente falou bastante do tema no módulo passado, mas dentro do próprio documentário, o que te chamou a atenção? Compartilhar, se puder. Ele me complementou o conteúdo da aula passada, mas o que me chamou mais atenção foi a questão do controle do Estado sobre as nossas vidas. E também ele trouxe como um ar de como nós podemos usar o Bitcoin para nos livrar meio que dessa jaula que o Estado impõe sobre nós. Boa, 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 boa. Legal, legal, legal. Quem não assistiu, assiste que vale a pena. Logo, logo a gente vai, né, conversando aqui com o Jefferson, a gente vai passar outro documentário. No próximo módulo é aprofundamento do Bitcoin. Eu acho que é bem complementar, né? Também depois alguns livros que a gente quer indicar, mas pouco a pouco, né? Também não queremos forçar muito, é fim de ano, galera também, quem estuda está terminando, está numa pegada assim, a gente quer deixar uma coisa leve também, mas quando tem comprometimento, tem mais resultado, né? Isso que é o legal de ver aí, o pessoal, mais pessoas chegando. Bom, a aula de hoje, galera, dessa vez, nesse curso, a gente fez intercalando com o Bitcoin. Bem-vindo, Lucas, beleza, cara? Porque obrigado. Não adianta somente, né, a gente, isso no meu ponto de vista, e talvez alguns de vocês possam concordar, a gente ter um entendimento mais completo, básico a completo do Bitcoin, se também se nós não aprofundarmos, né, dentro do que é o estudo de uma educação financeira, né, de como lidar com essa energia que é o dinheiro. No final, nós estamos falando do Bitcoin, é uma nova moeda, né, uma nova representação, né, de troca, né, de valor, de reserva, enfim. E então, educação financeira é muito mais profundo do que somente essa aula, tá? Mas acho que já é um start para quem quiser e puder aproveitar esses ensinamentos, esse conhecimento, dar um passo e ir um pouco mais a fundo, tá? Então, quem tiver com material, eu vou estar naquele esquema, né? Acompanhando, passando com material. O primeiro ponto, que é uma das coisas que a gente já viu, deixa eu ver como é que está aqui. Ele não está trocando. Um segundo. Começa. E aqui, como é que sai? Eita, nós. Sempre eu e meu dando palma, sabe? Ai, vai ter que ser assim mesmo. Oh, alegria. Tá bom. Vai ser aqui assim, porque eu não estou conseguindo passar. Eu já vim aquela velha história, já começou a alegria. Mas dá para ver assim, galera? Dá para ver assim? Eu vou tocar assim para não ficar perdendo tempo, não. Dá sim. Tá dando para ver, Tá, legal, legal. Pois é, o dinheiro ele tem mais do que
papel, né? É mais do que simples moeda, é mais do que simples números, né? Ele representa três principais coisas, né? Ele representa, primeiramente, o que a gente entende, né? Poder ter esse poder de troca, né? O poder de troca eu tenho algo que representa o meu tempo, a gente tem falado muito de tempo aqui, né? E também deixar aberto o Jefferson em algum momento pedir para complementar alguma coisa, fica à vontade também, tá? E eu quero trocar o meu tempo, só que não pela mesma coisa que eu estou fazendo, exercendo. Então, ele tem essa forma, né? Essa é uma das primeiras bases do entendimento do conceito de dinheiro. E depois ele mede, né? Então, ele tem o poder de medir. Né? Medir por quê? Porque aquele quantidade de tempo vale, aqui eu dei um exemplo, né? Eu cortei a grama, R$150. Né? Então, esse dinheiro, ele mediu o meu tempo, ele quantificou aquilo, e agora eu tenho aquela quantidade de energia, de tempo, de dinheiro para trocar, né? E o outro ponto é o dinheiro, ele serve para guardar, né? Para estocar, então é a famosa reserva de valor. O problema da reserva de valor nossa, vamos lá, Lincoln, qual que é o problema de ter uma moeda fiat como reserva de valor? Questão do rastreamento, certo? Mais relacionado, Lincoln, em questão da falta de valorização, da falta de poder manter o próprio valor que aquele momento representou. Então, R$100 no começo do ano, eu comprava 3 potes de café, hoje eu compro 2. É um exemplo, eu nem sei se é isso, acho que não, né? Mas, então, ela desvaloriza o nosso tempo. Ela desvaloriza aquela 2 horas de trabalho cortando grama. Então, um dos problemas da moeda fiat, da gente manter ela como reserva de valor, não, então eu vou manter em dólar. O dólar também é desvalorizado. Eu já morei nos Estados Unidos e hoje eles estão passando uma situação, não é nova, mas está se repetindo algo bem cabuloso lá, bem, bem forte, sabe? Muita gente sem dinheiro e muita gente com a questão da inflação atrapalhando muitas pessoas. Então, moeda fiat desvaloriza o nosso tempo. Né? Então, se o dinheiro tem, uma das razões dele é guardar, é estocar energia, é estocar tempo, é estocar uma reserva para o futuro, não é na moeda fiat que a gente vai conseguir ter essa proteção. Né? Então, é mais nesse sentido, entendeu, Lincoln? Sim, entendi, sim. Da hora, da hora, da hora. Aqui, então, antes da gente começar a pôr para fora, né, a questão deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver se dá. Espera aí, galera, vou tentar fazer isso aqui que tá feio essa minha apresentação. Pedro, tu quer aumentar? Clica ali no apresentar do slide atual. É o segundo. Eu não consigo aqui, ó. Eu não consigo, é porque eu tô saindo, quer ver? Eu vou ter que sair dele, e quando eu volto, eu não consigo mudar o slide. Aqui, ó. Entendi. Deixa eu ver aqui. Nós trabalhamos por dinheiro, né? A gente tem que pensar isso. Tem um tempo dedicado ali para aquela quantia de dinheiro. A atividade envolvida mais o tempo. A gente não pode esquecer disso. Tem que ser assim, né? Conseguiu? Vai ser assim mesmo. Vamos assim. Não, tá legal. Tá ótimo, tá ótimo. O outro fica mais bonito, mas enfim, o importante é o conteúdo. Bom, isso que a gente falou essas três bases, e obrigado aí, Jefferson, por complementar, nós precisamos, primeiramente, dar um passo para dentro, né? E entender quais são as nossas crenças sobre o dinheiro. O que a gente acredita, o que foi contado para nós, pelos nossos pais, as pessoas que nos educaram, sobre o que é o dinheiro, o que ele faz, o que ele traz, o que representa. Então, o que é uma crença? Né? Explicar brevemente como que uma crença é dentro de um entendimento neurolinguístico, de psicologia positiva, como que ela é criada. Tá? Então, um exemplo fácil de entender. Uma criança, ela tem 6 anos de idade e as nossas crenças mais profundas, elas acabam sendo enraizadas até os 7, 9 anos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem a forma como ele é constituído,
ele vai enrijecendo aos poucos. Quando nós estamos menores, mais novos, o cérebro está mais mole, está maleável, está fácil de entrar informação, tanto fisicamente, como na parte mais profunda das sinapses, das informações que chegam. Não tem aquela história, aquele cara já tem 70 anos de idade, fuma, é cabeça dura, né? Não vai mudar de hábito. Essa fala, ela é bem conectada com a ciência, porque realmente, quando a gente vai envelhecendo, os nossos hábitos, as sinapses se acostumam com aquela relação daquela crença ou com aquela forma de realidade que fica mais desafiador poder mudar uma crença. Então, aquela criança, voltando, por exemplo, ela tem 6 anos de idade e ela deixou cair um copo de água no chão. E naquele momento, para uma criança, aparentemente acontece, certo? Só que aquele pai é um pai que chegou nervoso em casa, ele é um pai que já tem uma forma de interagir dentro da sua criação um pouco mais dura. E ele fala, você é um burro, você é uma burra. Então, quando a pessoa, aquela criança recebeu essa informação, ela recebeu o quê? Através do pensamento, certo? Então, ela pensa, eu sou burra, e aí o que ela faz? Ela se sente burra. E uma pessoa que se sente burra, ela entra para dentro. E aí ela começa a comunicar aquele estado, que é o quê? Um pensamento que transforma um sentimento, que vira uma comunicação. Ela começa o quê? A caminhar de uma forma com menos crença em si, de acreditar no seu potencial, começa a duvidar, porque ela tem aquela informação que ela é burra, porque ela não fez aquilo direito, ou aquelas coisas que se repetem direito. Nesse movimento, ficou claro esse entendimento de uma forma simples de compreender como que uma crença ela é estabelecida dentro de nós. Eu penso, eu sinto, eu comunico. Tá? Agora, também nesse mesmo movimento de recriar a crença, a gente pode fazer um movimento inverso. Né? Para quê? Para poder fazer com que aquela crença que é limitadora, naquele caso, por exemplo, se torne uma crença que seja o quê? Libertadora. Um processo de neurociência tem 2 formas que a gente fala. Uma delas é impacto emocional. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a vida dá para a gente aquela oportunidade de mudar uma crença. Só que são momentos mais duros, são momentos que a gente fala, nossa, tomei uma chacoalhada da vida, agora eu preciso mudar alguma coisa. A outra forma é uma forma que nós mesmos decidimos, a gente entendeu, eu quero emagrecer e eu quero fazer um processo, só que eu quero mudar a minha crença que eu sou capaz. Então, primeiro, eu comunico. O que eu comunico? Eu posso comunicar através da fala, através de escrita, através de arte, eu posso comunicar de várias formas. Vou dar um exemplo. Então, eu escrevo que vamos falar do que quer emagrecer, não, do que era burro. Eu sou inteligente. Então, eu escrevo 10 vezes eu sou inteligente, eu comunico para mim mesmo que eu sou inteligente, eu penso que eu sou inteligente, e eu começo a me sentir inteligente, a me sentir vitorioso, a me sentir capaz. Então, é uma estrutura que não é somente o que a gente vai fazer hoje, isso é só uma pincelada, é um processo de reestruturação, de mudança de crença. Mas é para dar uma pincelada para vocês que existem maneiras de como mudar a crença, e nesse momento nós estamos falando em relação ao dinheiro. Tá? Por que é importante entender a nossa crença em relação ao dinheiro também? Não sei se vocês têm algum conhecido, ou até vocês mesmos, ou alguma pessoa próxima, que é uma pessoa batalhadora. O cara é batalhador. Você vê que a pessoa estuda, trabalha, se dedica, começa a acumular, começa a ter prosperidade, parece que o sabonete escorrega da mão, e o cara volta de novo para o mesmo ponto que estava. Alguém conhece? Levanta a mão aí se alguém conhece um tipo de pessoa assim. Maravilha, maravilha. Então, assim, é algo comum nós conhecermos, inclusive nós, pode ser que a gente já passou por isso ou passa por isso. Existe uma crença num tipo de pessoa assim, e eu vou falar dentro dos meus estudos, que é a crença de merecimento. O que é merecimento?
dentro, lá atrás, na história da pessoa, alguma situação, algum movimento, alguma mensagem falou para ela que ela não era merecedora, que ela não podia gozar da prosperidade, que ela não era vitoriosa o suficiente para ter essa prosperidade. Então, é o que a gente chama de quê? De sabotador. Nós nos sabotamos com crenças limitadoras. Faz sentido isso, galera? Então, nesse movimento, o que a gente faz? Espera aí, a gente vai fazer igual aquela outra aula, a primeira lá, aonde eu estou. Então, aonde eu estou em relação à crença ao dinheiro? Então, nós vamos começar com o seguinte, quem não está com o material, eu pedi para ter uma caneta e um papel, que agora é importante, porque vai ser tudo assim, dinâmico. Então, quem está com o material, anota onde está o material. Eu vou fazer essa pergunta e tem que escrever no papel a primeira palavra que vier na cabeça. Não dá para ficar elaborando, não é um processo de elaboração. Beleza? Então, quando eu pergunto para você assim, ó, dinheiro é, qual é a primeira palavra que aparece? Pode falar? Ainda não, só escreve por enquanto. Quando eu pergunto para você essa segunda pergunta, dinheiro faz? O que o dinheiro faz? Dinheiro faz? Escreve aí. E a última pergunta é, dinheiro traz? Qual a primeira palavra que vem? Eu falo, dinheiro traz? O que ele traz? Agora sim, Vinícius, dinheiro é? O que você falou? A primeira palavra que veio na minha mente foi poder. Ok, dinheiro é poder, nós vamos chegar lá. Dinheiro faz? Eu também? É? Essa daqui eu fiquei meio em dúvida e eu não consegui responder a respeito dela. Tá, tudo bem. Dinheiro traz? Liberdade. Boa, liberdade, liberdade. Uma pergunta só para você, Vinícius. Esse poder que veio, que você escreveu, é que tipo de poder? O que é que você de verdade quis colocar ali? Agora você pode refletir um pouco, se quiser falar. Eu coloquei mais relacionado à liberdade. Tipo, é Ok. poder meio que um poder. Ah, eu posso fazer isso, eu consigo meio que alterar o ambiente, as circunstâncias para conseguir alcançar um caminho que eu desejo. Bacana, bacana, bacana. Legal, 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 legal. Cauê, o que você colocou? Dinheiro é? Eu coloquei tempo. Dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo. Legal. Dinheiro faz? Eu coloquei faz abertura de portas. Sei lá, é o que veio na minha mente. Esse também eu Tá fiquei bom. meio Faz abertura de porta. Dinheiro traz? conforto. Boa, 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 boa. Pessoal, o pai de alguém, a mãe de alguém falou lá atrás, dinheiro é, alguém escreveu sujo? Alguém já escutou essa mensagem? Ó, dinheiro é sujo, porque é comum a gente escutar isso. Ó, não põe a mão no dinheiro, o dinheiro é sujo. Alguém já escutou isso e tem uma relação com essa mensagem? Sim, João Neto, fala aí, João. Conta aí o que você escreveu. Você conseguiu colocar dinheiro é? Consegui. Eu coloquei dinheiro é poder, Boa. dinheiro faz benfeitorias, dinheiro traz prosperidade. Boa, boa, boa. Muito bem, muito bem. Legal de ver a mensagem de vocês, né? E eu estou provocando a questão um pouco da crença limitadora para a gente começar a refletir e se perguntar. Agora, não dá para aprofundar em cada um, para a gente, né, ir mais a fundo por causa do tempo, mas depois vocês podem refletir sobre isso. Ok, dinheiro é poder, igual o Vinícius falou, é o poder para solucionar coisas, é o poder para eu me sentir poderoso. Eu entendi o que você falou, Vinícius, eu só estou dando um exemplo. Então, vale a pena fazer uma reflexão para começar o quê? Como eu me relaciono com dinheiro não a nível externo. Porque a gente precisa entender a nível interno. Ô, Ruben, se eu te perguntar, dinheiro traz, o que você responde? Está conseguindo ouvir aí? Bom, o Ruben acho que não está ouvindo. De boa, vamos tocar. alô? Oi, tá ouvindo, Ruben? Pode ouvir? Agora eu tô ouvindo. Você me ouviu o que eu falei? Sim, sim. Quando eu falo de... Fala de novo. pode falar. Fala de novo.
Quando eu pergunto para você assim, dinheiro traz, qual que é a primeira mensagem que vem na sua cabeça? Eu acho que é poder. Dinheiro traz poder. Ah, Tá bom, tá bom. ah, Beleza, é. beleza. Eu vou deixar por aí por enquanto, mas para entender que essa palavra interessante, como que circulou, né, em várias respostas daqui da galera do grupo. Isso é interessante da gente dar uma refletida depois, tá? Pararam, pararam. O Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Eu queria comentar que a primeira coisa que veio na minha cabeça com dinheiro e que eu ouvi você falando nas últimas aulas, é que dinheiro é tempo. Boa, boa, boa. Muito legal, Matheus, porque mais alguém também, se eu não me engano, acho que foi o Cauê, né? O Cauê respondeu: dinheiro é tempo. Tá começando a vir essa relação, né? Essa mensagem ficou gravada, isso é interessante, porque a gente começa a reconhecer que o nosso tempo é valioso, porque dinheiro é valioso no final das contas. Por que é valioso? Porque o nosso tempo é valioso. Agora, a ideia é um pouquinho mais lá atrás. Como é que me falaram, que informação, e aí depois eu quero que vocês se perguntem, que informação, ou pergunta até para os pais, para os tutores, para a pessoa, troca uma ideia, se for fácil de falar. Você lembra o que você me falava, o que é dinheiro? O que você me ensinava sobre o que é dinheiro? Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante de se fazer, tá? De poder ter essa mensagem nessa troca um pouco mais madura com a idade que vocês estão. Falar um pouquinho desses 3 pilares, porque o primeiro pilar que a gente tem que estar atento é esse pilar da identidade, né? Aquilo que nós acreditamos que somos, né? O que eu sou. Eu sou inteligente, eu sou um fracasso. Então, que mensagem que cada um de nós, né, estamos colocando na nossa mente em relação à nossa identidade. Então, quando o dinheiro pergunta, dinheiro é, aquela resposta tem uma relação com a nossa identidade. Depois, vocês podem fazer uma correlação. A segunda crença é a crença da capacidade, né? Aquilo que eu acredito que eu consigo fazer. Então, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de estudar, eu sou forte, identidade, na verdade, eu sou capaz de ler um livro. Qual o grau de intimidade que cada um de nós temos com as nossas crenças de capacidade? Porque uma coisa é certa, ela vai definir se a gente vai ter sucesso ou não. Porque se não acreditarmos no nosso potencial, por mais que seja um pouquinho por enquanto, ou bastante para alguns, nenhuma outra pessoa vai acreditar. O mundo não vai olhar para nós e a gente não vai abrir as portas, porque quem abre as portas é a nossa capacidade, juntamente com a terceira crença, que é o nosso merecimento, tá? O que é o merecimento? Merecimento é simplesmente a condição existencial, a condição nós de seres humanos como pessoas, para poder galgar, para poder alcançar grandes passos, grandes conquistas na vida. Porque se a minha crença de merecimento está igual aquele exemplo que eu dei no início da aula, que eu não me sinto merecedor, porque algo, alguém ou alguma situação mostrou para mim que eu não sou realmente tudo aquilo, que eu sou péssimo, blá, 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 aquelas historinhas sabotadoras, vai chegar um momento que a oportunidade vai abrir, só que a gente não vai conseguir segurar e sustentar. Mais do que aproveitar uma oportunidade, que para mim não é sorte, e sim é o resultado do esforço com uma sincronia do universo. Por exemplo, eu estou aqui hoje onde eu estou, não sei se todos escutaram, eu estou em Jericoacoara, né? Eu estou em Jericoacoara porque minha filha decidiu que o lugar que ela queria passar os 13 anos era aqui, e ela não sabia, né, de economia circular, nem nada disso, mas eu estou tendo um merecimento de estar num lugar, passando o aniversário da minha filha com a minha família, e ao mesmo tempo, junto com uma galera da economia circular, que é aqui o Praia Bitcoin, esse lugar que eu estou aqui hoje, que é sensacional. Então, é uma conquista, para mim, dentro do meu ser, uma conquista muito legal. Como que eu me sinto merecedor, né? Como que eu transformo essa realidade, que é o esforço de cada dia, que é a doação do nosso tempo, que é o dar também, em resultado, né? Então, eu preciso desenvolver uma crença de merecimento que seja libertadora e não limitadora. Ô, Jefferson, quer falar alguma coisa sobre isso, irmão? Pô, acho que eu posso contribuir um pouquinho. Como eu te falei, né? Eu
estou com 43 anos e eu fui negligente por não buscar conhecimento como que vocês estão buscando hoje. E isso custou muito caro. E aí, quando, há 5, 6 anos atrás, eu vou adquirir o que vocês estão buscando hoje, me permitiu 5 anos, lá na frente, poder fazer exatamente o que o Pedro está falando, me presentear. E o que é que eu escolhi como presente? Ir até o que eu considerava um dos um pôr-do-sol mais bonito do Brasil, que é o de Jericoacoara, conhecer economias circulares de Bitcoin, e aí, tendo contato com a educação financeira, o entendimento do dinheiro, do seu valor e do tempo, eu pude fazer exatamente o que o Pedro trouxe para a gente até aqui, né? Que é exemplificar naquilo, né? A gente poder escolher, né? A gente ter opcionalidade e a gente se presenciar. Então, eu também conheci esse lugar que é mágico, que é incrível, e assim, ter uma boa bateria monetária como o Bitcoin, ela nos presenteia, como que eu vou dizer, ela premia o tempo. Isso acho que eu teria para dizer para vocês. Muito legal, top, top. Pessoal, agora eu quero levar vocês para essa outra parte, que agora vocês vão também escrever, tá? Para entender um pouco sobre o quê? Entender sobre propósito e acumular entendimentos, relacionar entendimentos com esses 3 pilares de crença. Então, a primeira pergunta, e agora vai ser mais ou menos naquele esquema, mas não é uma palavra somente que vocês vão escrever. Vocês podem formular, vou dar um tempinho para vocês formularem essa resposta. Entender quem que nós desejamos ser. Então, a pergunta é assim: quem eu desejo ser para acumular riqueza financeira? Quem eu desejo ser para acumular a prosperidade, a riqueza material, a riqueza financeira? Quem é essa pessoa? Quem é você? Quem é esse ser? Escreve aí um pouco. Você consegue dar um exemplo de como você responderia essa pergunta? Eu desejo ser uma pessoa que possa criar projetos sociais pelo Brasil e pelo mundo, que possa desfrutar o tempo de qualidade com a minha família, que eu possa ter dinheiro para viajar e para ajudar muita gente. Um exemplo. Quero ser essa pessoa generosa e abundante. Mas isso não seria fazer? Aqui pode ser, eu quero ser uma... o que eu desejo fazer... Deixa eu ver se você me pegou ou não. O que eu desejo fazer para acumular... Não, isso não é fazer. Fazer é... Depois nós vamos para fazer. Vai no ser primeiro. Quem você deseja ser? Você deseja ser uma pessoa que seja generosa, que seja humilde, que seja abundante, que consiga um olhar para outra pessoa, ou que simplesmente eu desejo ser uma pessoa ignorante? Você deseja ser na identidade, não na ação, somente na identidade. Matheus, pode dar exemplo do que escreveu, só para a gente acompanhar, para ver se a gente conecta aí o sentido das respostas. Eu coloquei que eu quero ser uma pessoa confiável, generosa e humilde. Pronto, é esse sentido. Muito bom, Matheus. Então, Carlos, tá entendendo? É muito mais em relação à identidade. Eu até complementei um pouco mais com fazer, mas é situado nessa identidade. Vinícius, o que você escreveu? Eu coloquei ser uma pessoa bondosa que traga um impacto real para a vida das pessoas. Maravilha. Isso é porque isso aqui vai fazer mais sentido com o meu propósito de vida, que eu até comento com meu pai, por exemplo, é criar algo que, além de trazer um recurso financeiro para uma pessoa, também possa libertar ela dos seus entendimentos atuais. Boa, muito bom, ótimo, ótimo. Cauê, o que você pôs? Eu coloquei que eu queria ser mais sábio e seguro de tomar minhas próprias atitudes. Boa, legal. Rubem, você está escrevendo ou você não está conseguindo escrever? Mas quem você deseja ser para acumular riqueza financeira? Sim, eu quero
Pode falar, Eu tô quero ouvindo. um homem sábio. Ser um homem sábio, ser um homem sábio. Muito bom. E Isso. agora, galera, essa segunda pergunta. O que eu desejo fazer? Agora sim, o que eu desejo fazer não é com a riqueza, mas para acumular riqueza financeira. O que eu desejo fazer para acumular riqueza financeira? Ou seja, quais são as minhas aptidões? O que vai me levar? Quais são as ações? As minhas capacidades. Essa é a crença da capacidade, lembra? Pensa aí e escreve. O que eu desejo fazer relacionado às minhas capacidades para acumular essa riqueza financeira? João, o que você escreveu aí, João? Coloquei que quem deseja ser para acumular riqueza financeira é cirurgião dentista, que é a Boa. minha profissão aí que eu estou batalhando aí para alcançar. Parabéns, parabéns, irmão. Parabéns. E o que desejo fazer para acumular riqueza financeira é trabalhar e me sinto merecedor para acumular riqueza financeira. Eu coloquei que sim, mas não sei o porquê ainda. Mas eu me considero merecedor. Então vamos para essa pergunta então para todo mundo responder. Por que eu me sinto merecedor para acumular a riqueza financeira? Por que eu mereço? Por que cada um de nós merecemos acumular essa riqueza financeira? Qual é a razão do meu merecimento? Quem respondeu, levanta a mão, por vez de eu ficar perguntando só para saber quem respondeu, que aí a pessoa fala. Ou pode falar quem respondeu. Por que me sinto merecedor para acumular riqueza financeira? O que corresponde, o que justifica, o que mostra o meu merecimento ao mundo? Essa tá mais complicada de responder, tô achando, hein, galera? Eu vou responder para mim, né? Na Vai? verdade, na verdade, eu não me sinto muito merecedor de acumular riqueza. Você não se sente... E por que você não se sente, irmão? Eu não sei. Tá certo, tá. Não vou entrar, não vamos ter vamos falar assim, um time para poder aprofundar nisso, mas esse sentimento de não merecimento, você acredita que é uma coisa que vem dentro, né, de um propósito, dentro de uma vida de aprendizado atual, de algo que você, nossa, eu não sei porquê, mas eu não me sinto merecedor. Ou você pode perceber que é algo mais antigo, só para mim ter uma Não, eu acho que ideia, é algo mais antigo. algo mais atrás, tá Sim, certo. tudo, Geralmente viu, tudo. galera? Geralmente é. É como se aquilo ficasse repetindo, aquele sentimento de não ser, não, mas por que não? Mas eu não mereço. Eu não fiz tanto, eu não sou tão bom assim, né? Eu não sou tão merecedor. E aí um outro movimento que depois eu fico aberto, Carlos, se você quiser, num outro momento, semana que vem, mandar mensagem de bater um papo, igual eu bati um papo esses dias aí com o Lucas, super para poder a gente conversar um pouco a respeito, tá bom? Fico à disposição. Só não vou abrir aqui também, estamos gravando, acho que é uma coisa mais pessoal, acho que vale a pena uma outra conversa, beleza? O Lucas levantou a mão, Lucas e Vinícius. Pode falar aí, quem levantou a mão. Manda aí, Lucas. Opa. Então, antes eu pensava, não, eu sou merecedor de tudo, que não sei o que, não sei o que. Só que passou um tempo, daí eu vi que eu realmente não me achava merecedor. Daí, por exemplo, eu respondi, eu ainda não sou merecedor, mas eu vou me tornar essa pessoa com bons hábitos, ajudando pessoas solucionando problemas. Porque é aquele negócio, se eu não estou fazendo nada para merecer, no caso, agora eu estou, né? Estou fazendo curso, Boa. eu estou correndo atrás de conhecimento, eu estou tentando fazer alguns projetos aí, e nesse caso, por essas coisas eu me sinto merecedor, entendeu?
Mas, no geral, assim, eu falo assim, não, pô, eu ainda não sou merecedor porque eu tenho que me tornar pessoa merecedora. Entendeu? Entendi. O que demonstra, cara, e é um exemplo até aí para o Carlos, é que mesmo existindo essa mensagem, essa subliminar entendimento, assim, consciente e talvez até consciente, existe uma parte sua que está se esforçando para fazer uma... Ou seja, você está começando, é aquele movimento que eu falei, você está comunicando outra coisa para uma outra parte da sua mente, porque aquela mensagem está lá, ela não vai sair dali tão rapidamente, mas você está comunicando que, opa, eu vou dar passos para ser vitorioso, eu vou me sentir vitorioso, eu vou ser vitorioso. Né? Então, eu acho que já é um exemplo bem legal que dá para poder ser compartilhado. Muito bom, muito bom. Valeu, Lucas. Vinícius Pessoal, também levantou a mão. Fala, ô Vinícius, eu vou segurar a sua resposta só para me seguir aqui, depois a gente retoma num outro momento com você, pode ser? Show de bola. Ok. Show de bola, show de bola. Aqui é brevemente, pessoal, para entender o seguinte, quais são os ciclos, ou o que, na verdade, gera em nós a pobreza, ou o que é alimentado para a gente ter, acho que eu vou falar daqui, ó, a pobreza, beleza, vamos ver, três coisas que são muito importantes da gente compreender, né, o sentimento de ingratidão, não conseguir reconhecer a gratidão em pequenas coisas e grandes coisas. É totalmente oposto. O ingrato não consegue sentir nada de gratidão e, ao mesmo tempo, isso traz o quê? Insatisfação e vitimização. Esses três pontos sabotadores, tá? São bem sabotadores. A gente precisa estar muito atento e, principalmente, eu falo na vitimização. Por quê? Né? O vitimação. A gente acaba olhando aquela coisa, o mundo... ele não me deu tantas oportunidades, a grama do vizinho é mais verde, etc. e tal. E isso tudo faz com que a gente vire um olhar para o externo com o julgamento de eu sou a vítima, coitadinho de mim, e quando nós se sentimos coitadinho de mim, a nossa vida estagna, ela para, a gente não consegue dar outro passo, porque a gente fica numa frequência do não merecimento. A vitimação, ou a vitimização, é clássico sentimento da pessoa que não se sente merecedora. Eu não estou falando de quem falou aqui, não, tá? Por quê? Porque o mundo não me deu a mesma. Meu irmão ganhou, eu não ganhei. O vizinho tem, eu não tenho. Então, muito cuidado com esses três sabotadores ou elementos que podem fazer com que a gente fique travado. E o oposto também complementa isso, que é o quê? Ter satisfação, ser grato, e a principal delas, e elas a gente vai trabalhar rapidinho agora, e ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade que eu assumo o controle da minha vida. Eu sou o velejador, né, Jeff, do meu barco. Eu Exato. estou ali nessa condição, nesse direcionamento. Pedro, pegando esse parênteses aí que você acabou de falar, essa palavra-chave, a autorresponsabilidade. E eu relato para vocês que, ao me educar financeiramente e assumir essa autorresponsabilidade, lembra que a gente falou agora há pouco sobre aquela ideia da gente não se achar merecedor? Ao assumir a autorresponsabilidade, eu me conectei, que eu tinha esse mesmo sentimento. E ao me conectar com a autorresponsabilidade, foi quando eu venci essa barreira, para partilhar com vocês. Show. Muito bom. Bem complementar mesmo. Então, um ponto que eu quis trazer aqui dentro, né, dessa partilha do curso é a questão da gratidão. Né? Essa frase é bem... Eu nem lembro de quem que é, mas um cara falou assim, não posso falar para você em minutos como ser rico, mas eu posso dizer como se sentir rico, que é muito melhor. Seja grato. Esse é o único esquema totalmente confiável de enriquecer com velocidade. Tá? Pessoas que praticam gratidão têm mais emoções positivas, entusiasmo, felicidade, otimismo, e que tal prática protege, está errado ali, de sentimentos negativos como inveja, ganância, ressentimento e depressão. Então, como que funciona aqui? Ó? Quero que vocês abram essa parte do material, se vocês estão com ela, ou aí mesmo. Eu quero que vocês escrevam brevemente, tá? 10 motivos que vocês são gratos. Por exemplo, eu sou grato por essa aula, eu sou grato pelos meus pais.
Vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem. Escrevam aí, mas precisa escrever a palavra eu sou grato por, tá? Eu sou grato pela, eu sou grato, tananã. Então vai lá, galera. Vocês vão ver que no começo tá fácil. Tan, 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 e vamos ver até onde vai esses 10 motivos. São só 10, tá? Não é difícil, é tranquilo. Tem muita coisa para a gente agradecer da nossa vida. Eu sou grato por... Ó, vai até onde conseguiu agora. Tá bom aí, deixa aí. Se não chegou a 10, deixa aí. Quando terminar a aula, escreve o que faltou. Quem terminou, terminou. Agora, qual que é o desafio? O desafio que eu quero propor para vocês, e quando eu faço, eu tenho um cliente em coaching, ele fica 3 meses comigo, um dos exercícios iniciais do processo de coaching é despertar gratidão. Por quê? Gratidão desperta prosperidade. Gratidão desperta vida. Gratidão desperta presença. Então eu falo para ele, ó, nessa semana, todos os dias, você vai repetir em voz alta, num lugar sozinho, esses 10 motivos de gratidão. E na outra semana, que eu geralmente é uma semana por semana que eu atendo a pessoa, ela me relata, né? Então eu quero que vocês, num desafio aqui do curso, que falem, mas não é só falar, eu sou grato, falem cada vez com mais sentimento. Porque lembra, é o sentimento que vai fazer com que esse pensamento se torne uma crença um pouco mais integrada e libertadora. Beleza? Ok. E o que é o termostrato financeiro? Isso aqui, quando eu fiz um dos cursos que eu fiz com o Paulo Vieira de educação financeira, eu fiz um tipo de exercício parecido. Aqui não vai dar para aprofundar, né? Mas, assim, o termostrato financeiro, ele mudou meu padrão. Durante isso, fazem 8 anos esse curso, eu ganhava 5 mil reais por mês. E eu não conseguia passar, mas era assim, eram 7 anos ganhando 5 mil reais por mês. Era 4, era 5, era 6, mas a média é isso. Por quê? Porque eu tinha uma crença que aquilo era o meu normal. Quando eu comecei a expandir, comecei a falar, e lá no curso era um exercício mais profundo de, quanto que realmente eu quero? Não, eu quero ganhar 20 mil por mês. É isso que eu quero ganhar. Então, primeira pergunta. Hoje, mensalmente, quanto que você ganha? Se você ganha mesada, se você trabalha, qual que é o número médio mensal? Tá? Ao mesmo tempo, a pergunta é, há quanto tempo que isso vem se repetindo? Esse mesmo valor parecido. Depois, multiplica esse valor por 12. É importante a gente começar a pensar numa estratégia anual. Olhar o nosso rendimento anualmente. Os americanos fazem muito isso. É um tipo de técnica que amplia a nossa visão. A gente sai daquele mês. Não é só mês, é ano. Anualmente eu ganho 200, eu ganho 20, eu ganho 10. Quantos mil reais você ganha por ano? Porque ninguém aqui não ganha menos de 1.000 reais, não ganha 100 reais por mês, ninguém ganha isso. 100 reais a gente não compra nem um pão na padaria mais. Agora vem a pergunta que vale 1 milhão. E aí, fala, Rubens, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Pois é que eu não tenho um trabalho e eu não ganho dinheiro. Rubens, você não ganha dinheiro no trabalho, mas, por exemplo, mensalmente alguém te dá um valor, né, semanalmente você tem um valor, que você tem algum dinheiro que é seu, que você vai gastar, né? Sim ou não? Sim. Ok. É esse número que nesse momento você precisa. E outra pergunta para você é, por que você não está ganhando o seu dinheiro ainda? E não precisa me responder, tá? E dá para você estudar
e ter uma possibilidade de abrir, se é o que você quer. Se o seu foco é só estudo e ter alguém que consegue te orientar e te bancar, maravilha. É esse número que você vai guardar, beleza? Beleza. E aí a pergunta é essa: quanto que de fato eu quero ganhar por mês? Qual que vai ser a minha renda? Vamos pensar mês agora junto. Quanto de fato eu quero ter por mês líquido? Não é faturamento, é líquido, vai entrar como um valor real. Isso é para ficar por enquanto assim, dessa forma. Não vou aprofundar, é para trazer num outro momento a gente pode olhar, tá? Agora, que tipo de pessoa que você é? E eu quero que você escolha uma e escreva. Eu sou aquela que, sempre que ganho, gasto com prazer imediato. Eu consigo guardar um pouquinho de dinheiro no final do mês. Eu nunca gasto nada e as pessoas me chamam de muquirana. Eu administro dinheiro numa tabela, sei exatamente quanto eu ganho, quanto eu gasto. Não sei, isso não é importante para mim. Marcelo, que tipo de pessoa que você é? Ah, eu sou aquele que guarda. Eu sou o estilo hold. Vamos ver aqui. Cauê, que tipo de pessoa você é? Eu guardo também. Mas você guarda, você é o muquirana ou você é o guarda que consegue gastar também inteligente? Não, eu consigo. Eu sempre faço uma. Como eu posso dizer? Eu pego o meu salário e sempre separo, acho que 20% mais ou menos do meu salário para poder investir. Boa, boa. A gente vai ver uma tabelinha agora. Muito bom, muito bom. Anota só para ver quem eu sou. Aí você deixa anotado aí. Aqui agora, pessoal, é breve, tá? Mas é uma história real. Porque às vezes a gente pensa quem é mais rico. Ó, a gente vai ter que ir até umas 7h40, 45, tá, galera? Tudo bem para vocês? Porque não vai alcançar aqui o material, ele está um pouco mais extenso. Beleza. A gente pensa muitas vezes que o cara que ganha muita grana é mais rico, mas olha só essa relação. O João é médico, tá? Ele ganha 25 mil por mês, só que ele gasta mensalmente viagem, quem tem o material vai ver aí, 5 mil, roupa nova, 3 mil, aluguel da mansão dele, que ele gosta de uma casa chique, 5 mil, restaurante, 1.500, cartão, o carrão dele parcelado, 3 contos, cartão de crédito, outros 3, TV, jogo, etc., 500, e supermercado, 3 mil. Ele gasta 24 mil, sobra R$1.000, ele não ganha 25? Sobra 1.000. Ele guarda numa poupança. Agora, olha o Eduardo. O Eduardo ganha 7 mil por mês. Ele tem uma casa mais simples, gasta 1.500, alimentação mais consciente, 1.500, um lazer moderado, 500, roupa, 350, em cursos e conhecimento ele gasta 500, extras, outros 500, ele gastou 4.850. Então, o que ele sobra, ele compra milão em Bitcoin, em ações ele compra 500, está guardando para casa própria e ainda faz doações de 150 conto por mês. A minha pergunta é, então, vamos ver aqui, Lucas, quem é mais rico? É o João ou o Eduardo? Sem dúvida nenhuma, Eduardo. É o Eduardo, galera. Quem é mais rico por quê? Eu falei, com certeza, Eduardo, porque ele é muito mais sábio, além de, né, da questão de poupar, de investir. Exatamente. E isso está muito relacionado ao quê? Ao que é a corrida dos ratos, que acho que muitos de vocês já escutou falar, né? Que a gente começa a ganhar um pouquinho a mais, por isso que é importante saber aonde a gente está, o que é onde a gente está, quanto que eu gasto, porque às vezes não é importante só quanto eu ganho, é como eu estou usando o meu dinheiro. Então, ter uma organização. Às vezes a palavra controle, ela fica muito rígida, mas eu sou organização e disciplina financeira. Porque eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu começo a gastar um pouquinho mais. E no final das contas, eu preciso trabalhar mais, porque agora a conta ficou maior. Então, é um hábito do ser humano, não é incomum, é fato, pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não tiver uma organização financeira. Onde, opa, então, peraí, é aquele açaí que eu tomo todo dia que está gastando no final do mês 350 conto. E se eu tomar só uma vez por semana? É aquela pizza que eu tenho que comer todo domingo que custa 150 conto, que está saindo 600 pau por mês. E se eu comer só uma vez? Então, é uma ideia que é o que o Bitcoin traz, né, Jeff?
é eliminar um pouco o prazer imediato. Não é viver uma vida miserável, hein, galera? É diferente. É ter uma consciência para viver uma vida plena dentro de algumas abdicações, exatamente, preferência temporal, e olhar para um futuro, né? E poder... O que você complementa disso, Jeff? Isso é exemplificado no experimento do teste do marshmallow, que a gente adiar a recompensa. Você quer um marshmallow agora ou 5 marshmallows daqui a 2 dias? Boa, total. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Lucas, Fala aí, Lucas, breve. E aí, rapidão, enquanto o Lucas se prepara para falar, conectando a ideia de dinheiro. Como a gente falou lá no início, que o dinheiro que nós usamos hoje, atualmente, como ele perde valor no tempo, ele acaba que nos empurra a querer gastá-lo inconscientemente, porque nós não seremos recompensados, não vale a pena, é intuitivo. Quando a gente encontra um bom dinheiro, que ele preserva e ganha valor no tempo, agora nós temos um incentivo para adiar essa recompensa para uma recompensa maior e melhor no futuro. Isso aí é bem Bitcoin. Top. Muito boa, Jeff. Lucas, fala aí. Então, eu tava vendo uns vídeos aí para melhorar a mentalidade, eu tava seguindo um canal não sei se chegaram a ouvir falar do Kadar, que ele é um cara que trabalha com forças especiais, ele tenta passar a mentalidade das forças especiais para as pessoas do dia a dia, para melhorar. Certo. E daí ele fala uma frase que, a princípio, tipo assim, a gente fica meio assim, mas depois a gente entende e fala... Ele fala assim, pô, você tem que fazer o que é necessário. Daí às vezes fala assim, nossa, tem que estudar 10 vezes mais, tem que acordar tantas vezes mais cedo. Pô, então faz. Ele fala assim, pô, você já pensou na sua vida que para você ter sucesso, você precisar estudar 5 anos? Ele fala, pô, é só 5 anos para você usufruir pro resto da vida. Então faz. É isso. Cada ação que a gente determinar, cada passo que a gente dá, vai ser algo que nós vamos colher. E na idade de vocês, a maioria de vocês, né, nessa juventude, né, quase indo para essa parte adulta, alguns mais novos, mas existe um ímpeto do imediatismo. E se vocês já estão adquirindo esse conhecimento de que, dá para olhar a vida com um prazo um pouco mais extenso, mais longo, cara, isso vai trazer muito resultado positivo para vocês. Pode ter certeza disso. Muito legal. Então, a corrida dos ratos é isso. É ganhar para pagar conta, o salário aumenta, a conta aumenta, e fica repetindo, e eu não consigo o quê? Ter uma organização que essa tabela, é um exemplo muito bom para quem quiser ter como um direcionamento. Porque a gente pensa assim, primeiro quanto que eu ganho? Vamos supor que eu ganho 5 mil reais. Eu já penso, o pensamento comum eu ganho 5 mil reais porque o meu custo de vida é 5 mil reais. Isso está totalmente equivocado. Isso é muito corrida de rato. Por quê? O que eu preciso para as minhas contas, esse é um estudo da galera que realmente está prosperando, é 60%. Então, o meu líquido, o que eu ganho, tem que pagar minhas contas, tem que ser 60% disso. E aí o Cauê deu um exemplo, ele usa 20% para investimento. Aqui, assim, 10% chama conta da liberdade. Eu preciso torrar dinheiro também. Eu preciso sentir prazer. Eu preciso pegar 10% e levar a gata no shopping e comprar um negócio para mim. É a conta da liberdade, ela precisa existir. Para não ser um apego. O dinheiro não é o final, é um meio. Lembra, galera? O Bitcoin não é o final, é um meio para levar ao nosso potencial que somos e que queremos desenvolver para a humanidade, para nós mesmos, para Deus e para a humanidade. Depois, 10% eu faço o quê? Conhecimento, investir em curso, investir em coisas que vai trazer um conhecimento novo. 10% é Bitcoin, investimento para mim é Bitcoin. 5% é doação. Por que é doação? Quem sabe falar por que é importante doar? Além de ser um movimento altruísta, autêntico, com se importar com o outro, qual que é outro mecanismo emocional que a ser um doador cria na nossa mente? Quem poderia chutar? Oi? Gratidão? Também cria gratidão. A resposta não seria exatamente essa, mas cria gratidão.
Pode falar, Lucas, rapidão, vamos ver. Eu acho que a parte mais interessante da doação é você estar ajudando o próximo, e isso faz bem pra gente. Pelo menos pra mim, eu me sinto muito bem quando ajudo. Essa parte é a parte que eu falei, a parte altruísta. Fazer algo pelo outro. E uma doação precisa surgir desse ponto, tá? Dessa originalidade da doação do querer bem. Isso é autêntico, é íntegro, essa é a doação. Ao mesmo tempo, quando a gente doa, o nosso cérebro entende aquela frase, só dá quem tem. Ou seja, eu tenho para dar, quer dizer o quê? O cérebro corresponde com, opa, quem dá também vai receber. Irmão, a vida começa a chegar presente de todos os lados. Você doa o seu tempo, você faz algo pelo outro, você doa o seu dinheiro, mecanicamente é algo instintivo, a nós atraímos. Vocês entenderam que a mente está criando a nossa realidade, certo? Tudo que a gente falou até agora, nós estamos criando a nossa realidade. Ser um doador cria uma realidade de que eu sou merecedor e eu vou receber. Então vai chegar de volta. Experimentem que vocês vão ver. Acredito que vocês já devem fazer. Mas doar em relação à grana, tá? E para ter essa vida financeira saudável, é preciso ter capacidade para cuidar, ou seja, organização, desapegar, porque se você ficar no gráfico, eu tô com o Bitcoin está 90 mil, amanhã está 70 mil, e eu ficar apegado e eu ter uma crise de ansiedade por causa disso, esquece. Você está apegado. Não é errado isso. É parte do processo. Todos nós já passamos por isso, eu, né, Jefferson? Nossa senhora, Bitcoin, meu Deus. Tá lá em cima? Não apega, irmão. Não apega, porque a visão é a longo prazo. A gente não está aqui apostando em day trade. Eu, pelo menos, não estou ensinando isso. Se vocês fazem, também não tem nada errado, tá tudo certo. Mas precisa de estudo. Disciplina, que é outro fator que precisa para ter uma vida financeira saudável. Ser ativo, ter ideias, generoso, criar e saber desfrutar, tá, galera? Saber desfrutar. O que é a mentalidade do investidor? Aqui é uma historinha, na verdade eu criei essa história com o nome do meu filho e da minha filha, Davi e Nina. Né? Então o Davi escolhe o tempo, dedicar seu tempo para pescar peixes com as mãos. Tá? Ele precisa cerca de 8 horas para pescar peixe suficiente para se alimentar naquele dia. A Nina, por outro lado, ela dedica 6 horas por dia caçando os peixes, pescando os peixes com a mão também, e pega uma menor quantidade todos os dias, mas ela dedica 2 horas trabalhando em construir varas de pescar. Olha só, então o Davi fica 8 horas e pega tanto peixe, a Nina pega menos, mas 2 horas ela começa a criar varas. Depois de uma semana, a Nina conseguiu construir sua primeira vara. Na segunda semana, ela pesca em 8 horas o dobro de peixe do Davi, porque agora ela está usando o quê? Uma vara. O investimento de Nina permitirá que ela trabalhe apenas 4 horas por dia e conseguirá a mesma quantidade de peixes do Davi. Mas ela não tem corpo mole e dedica as outras 4 horas que ela já ficou livre para pescar e as outras 4, que ficou livre para novas varas, redes e barcos. Agora, depois de 3 meses, ela tem um barco, várias redes, sendo que agora ela precisa apenas de 1 hora para pegar a mesma quantidade de peixe, e o restante do tempo ela continua construindo formas inovadoras para aumentar e desenvolver sua pesca, sem contar que agora ela está em Jericoacoara curtindo a praia. Então, assim, minha pergunta vamos ver aqui, Carlos, que mensagem fica para você dessa história da mentalidade de um investidor? Que a gente não pode fazer o mesmo todo dia e querer resultado diferente, né? Boa. É exatamente por aí, galera. A repetição... Por que às vezes a gente se pergunta, nossa, por que eu tô... Meu termômetro, lembra do termômetro financeiro? 5 mil, exemplo? Beleza. Por que eu tô repetindo esse valor todo mês? Peraí, eu tenho feito somente as mesmas coisas, não é muito óbvio? É common sense, é senso comum, é o comum entendimento. Se eu estou fazendo as mesmas coisas, eu vou receber, criar o mesmo resultado, não é não? Então, eu preciso parar, às vezes eu preciso também não fazer, que é o que eu estou tentando não fazer aqui, mas eu vim dar aula para vocês, é parar a mentalidade, não, agora não é hora, é resfriar, respirar. Ou não, eu preciso, então, pensar com uma outra maneira de pensar, criar.
ser proativo, estudar o Bitcoin, o que vocês estão fazendo com esse estudo de entender mais a fundo o Bitcoin e uma mentalidade financeira saudável, já é algo diferente. E eu garanto para vocês, vai trazer resultado diferente. Esse curso, quando a gente fez com o pessoal lá em Santo Antônio, cara, foram muitas respostas, né? As pessoas que eu já entrei em contato com esse tipo, eu mesmo, eu posso falar da minha vida, que é mais até íntegro. Cara, mudou muita coisa quando eu comecei a entender que eu preciso ser organizado, que eu preciso ter disciplina, que eu preciso pensar diferente, que eu preciso investir em curso, que eu preciso ter um dinheiro para guardar. Então, são coisas que agora na idade de vocês, cara, vai fazer muita diferença. Alguém quer falar alguma coisa aí, complementar? Beleza. Para a gente já vir para uma parte aqui finalizando, né? Então, a habilidade de um investidor, de uma pessoa, ela precisa ter o pensamento de longo prazo, utilizar o tempo com mais criatividade. Lembra? Às vezes a gente está falando aqui, muitas vezes, o tempo, mas o que de fato nós estamos fazendo com o nosso tempo? Eu não acho que é errado utilizar, e o Vinícius deu um exemplo que ele ficou um tempo sem rede social, né? Não sei se até hoje, mas ele deu esse exemplo na primeira aula. E isso é interessante ver como um jovem toma essa atitude. Né? Porque a rede social, para mim, eu preciso utilizá-la porque é meu trabalho, dentro do que eu preciso fazer. Só que eu me percebo também quando é aquilo, né? Eu caí numa isca que eu tô vendo, opa, peraí, pode parar, respira, sai dessa, vai ler o livro do Jeff. Jeff, já tô terminando, tá? Tô nos 2 últimos capítulos. E assim, é importante a gente ser íntegro com o que é que a gente está fazendo de fato com o nosso tempo. Não é só falar, não é só escrever, não é só ler sobre, é trazer para a nossa vida. É o que alguém comentou, né? Foi o Cauê, que o ensinamento, a sabedoria, ele é o conhecimento em prática. Precisamos pôr em prática. Outra questão, ter paciência e perseverança e se questionar. Bitcoin é isso, é verificação. Não simplesmente aceita o que eu estou falando, o que o Jefferson ou o Marcelo vão falar. Se questionem, procurem, se desafiem e criem e tragam para nós visões diferentes, porque aqui está todo mundo aprendendo. Um sabe um pouquinho mais de uma coisa, outro sabe de outra, só que a gente vai aberto aqui para somar com vocês. Beleza? Faz sentido, galera? Faz sentido? Quem que está na área aí? Deixa eu ver aqui. Cauê, Carlos, Lincoln, faz sentido o que eu estou falando? Como é que você vê isso daí? Lincoln não. Rubem, o que eu falei, Rubem, em relação a pensar a longo prazo, você consegue ter essa visão? Sim, eu posso. Legal. E como é que você tem utilizado o seu tempo? Você acha que dá para ter mais criatividade para desenvolver dentro dos seus estudos o maior potencial do que você quer? Sim, eu posso. Eu estou usando AI agora para Cortou um pouquinho. Você está usando a inteligência artificial para quê? para usar mais do meu criatividade. Ah, legal. Eu acho que é isso. Muito bom, Rubem, muito bom. Explorar tecnologia que está sendo colocada para algo positivo é muito bom. Muito bom. Uhum. Galera, show de bola aqui. Essa última parte que eu quero passar para vocês é um exercício. Que lembra que a gente falou assim, né, que eu falei para vocês, talvez não é somente importante a gente aumentar o quanto a gente quer ganhar, mas é entender quanto que de fato a gente está gastando no dia a dia, quanto de fato a gente usa nosso dinheiro, nossa energia, nosso satoshi. Então, qual que é o desafio? Né? Eu já lancei um para vocês e semana que vem vai ter recompensa, porque todo Bitcoin tem recompensa, a gente quer estimular vocês. Por mais que seja R$1, R$5, é satoshi, e no futuro, quem sabe o que vai ser. O primeiro é a da gratidão. 10 gratidões, em voz alta, com sentimento, uma vez por dia, até semana que vem. E o outro é, até o último dia do curso, ou seja, tem mais 3 semanas, a finaleira é 23, todo santo dia que vocês gastarem, e esse aqui é um pouco mais desafiador, mas quero ver quem vai abraçar. Quando eu fiz, mudou a minha história.
Eu fiz ele por um mês e eu entendi aonde que eu estava perdendo, gastando meu dinheiro. E era o quê? Cara, é aquele programa de televisão que eu tenho 3 lá que ninguém vê. Opa, é a mensalidade de um seguro de cartão que nem... Opa, é o sorvete do rapaz lá que eu gastava. Peraí. Então, o que é? Durante essas 3 semanas, saber exatamente o que você gastou. Então, para esse exercício, você precisa pedir a notinha. O que é o exercício tudo na nota? Você pega, chega no final do dia, você vai anotar. Gastei isso daqui. Gastei isso daqui. E não é para mim que vocês estão fazendo, é para vocês. Então, tá lançado o desafio, tá? No dia 23 eu quero ver, eu vou lembrar, eu vou deixar anotado para lembrar, e vai ter uma recompensa aí para ver quem que vai abraçar. Vinícius, o que você achou da aula? O que você achou dessa partilha de hoje? Eu tive que dar uma acelerada aqui por causa do tempo, mas fala aí, cara, o que foi bom para você? Foi muito boa. Já mudou a minha forma de pensar em relação à gratidão, tanto que já vou começar a implementar. E é isso, sempre buscar formas de crescer. Sou muito grato por essa aula, parabéns. Legal, Lu, legal, Vinícius. Lucas, e você? O que você achou? Como é que foi, brevemente? Então, eu achei muito boa, como sempre, as aulas sendo ótimas. Até eu comentei com o meu irmão aqui, você falou assim, dia 23 vai ser o vídeo. Eu falei, ô louco, mas já? Legal. Realmente sou muito grato também por estar aqui com vocês, por essa aula, tudo, por ter essa oportunidade. E igual você falou, a gratidão abre as portas. E eu acho Maravilha. Maravilha, maravilha. Rubem, o que você achou da aula? Como é que foi para você? Que mensagem ficou aí? Muito legal. Eu lembrei uns coisas que eu leio um livro também. Sim. E você falou. Você sabe Robert Kiyosaki? Yeah, sure. I know this guy. I love it. Você tá falando muitas coisas que ele tá também falando. Muito legal. Com certeza, cara. Ele é o mestre. Eu com certeza, alguma das coisas aqui, provavelmente eu até tirei do livro dele, de algum livro que eu li dele, mas eu gosto muito dele. Muito bom. Muito bom. Kiyosaki, um dia eu quero ir para fazer um workshop com ele aí. Vai dar certo aí, com a ajuda de Deus. Quem mais aqui que ficou ainda? Cauê, como é que foi para você a aula, brevemente aí? O que você achou? Achei muito interessante em quesito que você falou da gratidão, algo que a gente pode fazer todo dia, né? Que a gente acaba não pensando, deixa passar batido por conta da correria. É algo que a gente pode trabalhar para a gente ter um pensamento diferente. E a questão do investimento também, que agora, ao invés de investir só 20% no meus investimentos, posso diversificar a minha carteira, né? Boa. Muito bom, muito bom. João, o que você achou da aula? Como é que foi para você aí, cara? Foi boa, legal. Não falou só de Bitcoin, falou do dinheiro, né? Sim. Existem vários tipos de dinheiro. O maior é o ouro, de valor, né? Boa. Gostei da aula. Legal, eu não respondi João. as questões antes que eu não tive tempo. Tranquilo. Não respondi durante a aula. É para responder durante a aula mesmo. O material geralmente é para durante a aula. Ô, Jefinho, faz um fechamento aí. O que você achou da aula? O que você deixa uma última mensagem para a galera aí? Agradecer a presença de todos. Isso é uma prova de trabalho, isso é esforço. Então, lá na frente, quando a vida seguir no seu caminho, desencadeando consequências que vão se conectar com esse momento, eu desejo e acredito que vocês vão ter um sentimento de merecimento pela prova de trabalho realizada. Vou partilhar com vocês que, ao buscar educação financeira e o entendimento do dinheiro, se tornou o hábito mais angular na minha vida. O que é um hábito angular? Você tem entendimento de algo e a partir daí você começa a ter outras escolhas que, quando você vai ver, elas vão se somando num ciclo de coisas boas, de virtuose, que leva a gente num bom caminho. Então, disciplina, perseverança. A próxima semana a gente vai ter, né, mais um módulo. Parabéns por todos vocês estarem aqui. E no final disso tudo, você vai ver o quanto o Bitcoin ele está diretamente ligado com todos esses aspectos que foram falados aqui.
Boa, valeu, Jeff, valeu, Jeff. Marcelão, quer deixar uma última palavra aí também? Como é que foi a partilha aí? E aí, para fechar também já nossa aula. Cada aula é um aprendizado, né? A gente que é velho barbado, a gente aprende todos os dias e somos alunos dessa vida, né? Somos alunos. Gratidão. Boa, boa, gratidão, gratidão. Gratidão a todos, então, galera. Espero que tenha sido proveitosa, igual vocês estão dizendo. Quem vai assistir gravado aí também, aproveitem a aula. E a gente vê vocês, então, na semana que vem. Aí vamos estar com o Jefferson também, no aprofundamento aí um pouquinho mais sobre o Bitcoin. Acho que vocês vão gostar bastante também. E essa semana eu devo colocar alguma coisa ali para também complementar, mas ficou os 2 desafios aí, e é isso. Eu gostei muito de escutar que a chave da gratidão despertou um pouco mais em alguns de vocês, e é muito importante cultivar esse sentimento para a gente ter uma aproximação com o que é o universo, com o que é Deus, e com o que é a prosperidade também, não só financeira, mas emocional, mental e espiritual. Tá bom, pessoal? Grande abraço para todos, então. Uma boa noite e até a próxima. Agradeço. Valeu, Marcelão. Valeu, Jeff. Valeu, valeu, pessoal. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E aí? E foi. Falou, E aí, Jefinho. Marcelo? E aí? Ó, tá nos Alpes Suíços, tá no Alasca, que raio de lugar é esse? Tá nevando aqui, cara. Coisa boa. E aí, como foi lá a feira? Foi legal? Foi, pessoalmente foi boa, vendi os livros lá e tal. Conversei com. Olha só como são as coisas. Eu tive a oportunidade de conversar com a chefe de gabinete de comunicação da presidência. Olha só. Sim, só que ela me falou que os fatos não importam. A realidade não importa. Eles têm uma percepção diferente sobre o Bitcoin. O Estado... Extrema-direita, ultra-ricos e crime. Isso. É o que você colocou lá na sua publicação. Foi por causa dessa conversa, entendeu? Foi. Aí eu fui, trouxe dados para ela. Eu falei, mas olha só, olha esses dados aqui. Ela falou, não importa, Jeff. Como assim a realidade não importa? Ela, é assim. Eu falei, o mundo de narrativa? Ela falou, tá bom. Aí eu dei uma coringada, obviamente, de maneira muito educada, muito educada, sabe? Sim, tom de voz super tranquilo, ameno. Aí, só que assim, tipo, eu sou pequeno o suficiente para falar merda. Aí eu falei para ela, é por isso que eu tenho uma vida completamente off-grid. Só para ver como é que seria a reação de um estatista, entendeu? Sim. Mano, da tela azul, tá? De não da saber, tela azul, da tela azul. Ela, tipo assim, como assim? Aí eu falei, eu não necessariamente. Eu dependo muito pouco do sistema. Ela, mas como é que você vive? Eu falei, eu não estou aqui tendo uma boa conversa com você. Não, nem entre nesse. Eu não estou aqui tendo uma boa conversa com você. Tive um dia incrível, almocei, estou nos melhores lugares. É normal. A mentalidade é outra, né? Não, a mentalidade é outra não, que para eles não pode, não é concebível uma vida fora do Estado, sem a necessidade dele existir e, né, a benevolência deles controlarem a sua vida para o seu melhor. Sim. É isso que eles pensam. Eles acham que estão fazendo bem. Eles colocam o Estado como um deus, né? Sim. É muito louco isso. Não, mas a realidade é que não é nem como um deus, né? É aquela coisa intuitiva de que se é o seguinte, ele tem que acreditar que se faz necessário, senão o emprego dele acaba, a razão dele existir acaba. Eles são como aqueles agentes do filme Matrix, né? Sim. Se eles se desconectarem... Eles são como nazistas. Assim, a grosso modo... Eles acham que estão fazendo algo de bom. Só cumprindo o dever deles. Sim. Mesmo que custe tudo dos outros. E se esquecem que existem outras vidas humanas, né? Sim. Se esquecem, não. Na verdade, eu acho que para eles não tem nem esse
esse pensamento crítico, né? Sim. Mas Cara, é triste, cara. é triste, porque eu acho isso uma mentalidade muito pobre, assim, sabe? Não sei. Sim, Aí eu sim. fico pensando, essas pessoas indo nessas feiras, né? Eles ficam pensando, onde que a gente vai taxar esse pessoal? Exatamente. Né? Como é que eles estão fugindo da gente? Como que eles estão fugindo? Eu tive essa noção, assim, lá no Blockchain Rio, porque, né, a presença do Galípolo lá, aí eu vejo todo um sistema atrás do Bitcoin para ter poder. É muito louco isso, né? Os bancos tudo em cima, igual o Urubu. Sim. Né? Sim. É aquela coisa. É muito complicado tentar mostrar isso para as pessoas, né? Eu tento mostrar isso para minha esposa, né? Ela está aí já na fila da aposentadoria já faz uns anos e não vem nada, né? Então a gente chegou num ponto que falou, ó, a gente confiou muito no Estado, né? Sim, sim. E não dá para confiar. Não dá, porque é isso, quando você precisa, não tem. Mas é isso. Estou aqui fazendo um slide para a apresentação de amanhã. Legal. Como é que eu me apresento? Jeff Bernard, Jeff Plebs. Jeff Bernard, né? Também não quero me doxar muito, sabe? Porque é Jefferson Bernardino. Jeff Plebs mesmo? Não, porque é apresentação para institucional, velho. A institucional? Tem que estar um pouquinho mais sério, né? Jeff Bernard fica melhor, né? Assim. Aí a pessoa vai perguntar por que plebs, né? É, verdade. Mas aí, o que você tá achando das aulinhas? Pô, acho legal. As pessoas não entendem a importância disso e como é que se conecta com o dinheiro, ou com um bom dinheiro de verdade. Eles não sabem. Não sabem, isso é muito difícil, velho. Eu tô achando essa turminha, assim, um pouco distante. Assim, tem uma metade que tá interessada e tem outra metade que não. Ah, faz parte, né? Faz. Não tem jeito, cara. Que foto lindona aqui. Mas é aquela coisa, quando a água bater na bunda, aí... Sim. Putz, eu não dei valor para aquela aula lá, online. Aquela O tempo é maravilhoso com isso. Então. Cara, mas eu tô feliz de estar aqui com vocês, sabe? A gente também, cara. Eu particularmente espero poder estar agregando, estou aprendendo e também, né, se enquadrando, ver como é que a gente vai preencher. Mas eu estou felizão. E queria muito ir para essa área mais educacional, sabe? Sempre foi o pessoal estava fazendo pergunta, o que tu queria ser? Eu sempre quis ser um educador Bitcoin. Na verdade, Marcelo, eu sempre quis ser educador. Não necessariamente um professor, um bacharel de alguma... ou tem licenciatura, não sei das quantas. Não, nunca foi isso. Eu era judoca, meu sonho era ser sensei. Queria ser judô. Aí, com a perda da visão, eu não pude. Eu meio que canalizei todo esse desejo para o Bitcoin, entendeu? E aí teve algum momento que Fabiano, do Bitwage, recebi algumas propostas comerciais, mas não era minha, cara, sabe? E aí o cara falou assim, cara, tem a classe, né? Ele falou assim, cara, ele falou que o modelo indiano ele é interessante em algum grau. Falou, cara, lá de sociedade dividida por classes, mas faz sentido a ideia tipo de propósito, né? Porra, se tu é mestre, se tu é educador, se tu é um entusiasta de algo, tu não é comerciante. Se tu é guerreiro, tu não é comerciante. Não,
faça o que tu é. Isso me ajudou muito, entendeu? Mas lá é muito por imposição também, né? Não, é pra gente pegar a ideia do arquétipo. Ah, tá, Não entendi. adianta, não fuja do que tu é. Vai fazer o que você tem que fazer. Entendeu? E Vai fazer o... eu sou muito daquela energia do suporte, de ajudar, sabe? Sim. Aí... eu sempre fui um péssimo businessman, mas acho que aqui... Mas que a gente aprende aos pouquinhos, né? Aprende. Vai aprendendo umas oportunidades. Eu fiz loucuras agora, porque eu peguei o pouco que tinha, falei o seguinte, cara, ou eu aprendo a fazer receita ou não adianta nada. Sim. Ou eu posso ter uma morte lenta no tempo, ou eu aprendo a fazer receita vera. Ou você muda agora para mudar a energia e lá na frente tá outra Isso aí eu peguei um pouquinho do capital que eu tinha e estou tentando empreender algumas coisas. Eu acho que é totalmente válido. Acho que o seu correndo o risco que tiver que correr. Sim. Acho que o seu livro vai abrir muitas portas. Eu acho que já está abrindo, sabe? Assim, folheando ele, uma leitura bem fácil, que agrega conhecimento. Eu acho que é bem interessante isso. Entendi. E aí, o que você está achando? Muito bom, cara, muito legal. Você tem outro livro escrito, não tem? Eu tenho um capítulo escrito num livro colaborativo. Cada autor escreveu um capítulo. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que eu já vi esse livro em algum... Eu vi seu nome. É o Bitcoin para Todos. Foi no Bitcoin para Todos. Teve um sorteio e... Acho que foi o filho do... Foi eu que levei para aí, pô, de presente. Ah, foi o Davi que ganhou, o filho do Pedro. Isso. E aí, Aí esse foi o meu desejo de fazer um livro assim, completamente autoral. Eu estou achando que, de acordo com as questões, né, as imposições regulatórias, tudo, eu estou achando que esse livro ele tende a ganhar valor. Sim, assim, pensar numa uma edição 2, por exemplo, umas atualizações, interessante. Sim. Falando de questões regulatórias e... É porque ele tem lá já uns trechos sobre regulamentação. Ele fala o que viria a acontecer. Que já está acontecendo. Que agora está acontecendo, entendeu? O que é muito interessante. Só que, isso estava escrito desde junho. Olha. Junho e julho eu estava falando, vai dar essas merdas aí. Aí agora aconteceu. Vai dar merda, E a questão do Pix também, né? Que o pessoal meio que broxou aí. Né? É assim, eu não defendo políticos e lados, mas eu defendo políticos que têm boas ideias, né? E políticos que fazem alguns alertas, né? Por exemplo, o deputado Nicolas, ele fez o alerta do Pix. Sim. Caíram em cima de paulada nele. Aconteceu. E aí? Cadê aquela galera lá? Né? Sim. Vamos aceitar isso? Por isso que eu acho que o Bitcoin isso não... é orgânico, sabe? Vou te falar, tem que sair fora, Marcelo. Estão preparando o cerco. A fase atual agora é de acolhimento. Tipo, se adaptem aqui. Se não se adaptar, vai ser na porrada, tá? Mas isso vai ser rápido. É aquela coisa, se você não estiver dentro do sistema dele, você está fora, né? E outra coisa, não é nem isso. Se você tiver o comportamento dissonante dentro do sistema deles... eles vão te silenciar. Não, você é um câncer. E como um câncer, você tem que ser extirpado. Altamente democrático. Sim. É inadmissível. Não existe a possibilidade de alguém viver sem dar a parte deles. De um pensamento diferente, né? Não pode. O bom, cara, sabe o que eu acho legal? Que tudo está abordado no livro, velho. Tá sim. Né? E a gente vê, assim, eu também gosto muito de exemplificar o livro 1984, né? Porque está acontecendo.
Total, não, pô, mas aí é uma parada bizarra, né? Não dá nem para comparar, né? Não vou nem colocar na mesma linha. Para mim, eles estão usando como manual. Pô, a gente não pensou nisso, de ficção, vamos lá fazer. Né? O Ministério da Verdade, né? Nós vamos determinar o que é verdade, né? O resto é fake news. Muito louco. Cara, eu tô feliz com o livro, a receptividade ela tá boa. Tem que preparar agora mais uma tiragem, foi uma tiragem pequena, para pagar as contas e fazer a próxima tiragem. A editora é boa, ajuda? Não, sim, o brother está ajudando, mas eu entrei com 50% dos custos no coisa. Só que é o seguinte, igual eu tô precisando de fluxo de caixa, né? Sim. Aí, porra, para mim ficar tirando é aquele cobertor curto, entendeu? Sim. Mas eu vou fazer um esforço aqui para fazer pelo menos umas 200 unidades. Tá certo. Entendeu? Eu perdi algumas na Satisconf, devo ter perdido umas 10, 12 unidades lá. Perdeu? Por quê? Perdi, extraviou, não é roubo. Extraviou, acontece, perdi. Não tem como diferir nada, entendeu? É igual minhas canequinhas lá. Uma lá foi não sei pra quem, mas foi. A minha tá aqui, tá ali, guardadinha. Guardadinha não, eu uso ela. Deixa eu ver se ela tá aqui não, deve ir pra cozinha. Tava bebendo café nela antes da live. Mas assim, do ponto de vista da gente aqui, como a Mantiqueira, como é que tá o curso? Tá legal? Estamos evoluindo em relação ao primeiro? Tá muito legal. O primeiro tinha uns jovens, assim, mais novos, né? Nesse tem uma turma mais velha, né? Geralmente turma mais velha, assim, tem mais atenção, né? Tem um pessoal mais diferente. O outro, nossa, tinha bastante gente presencial, foi muito legal. Presencial também realmente muda, impacta muito. Só que as próximas turmas a gente quer abrir para o pessoal mais velho, né? Eu gosto disso, sim. O pessoal mais velho tem que ter a chance de conhecer Bitcoin. Né? Pô, isso se conecta muito com a minha vida. Por isso que se eu puder ajudar, eu vou, sabe? Esses dias o Pedrão salvou minha vida. Eu falei, Pedrão, preciso fazer um P2P. Faz para mim? Ah, beleza. Precisar, fala comigo também, pô. Mas eu uso a estrutura do Depix. Ah, entendi. Assim, precisava de real, não tinha, e precisava comprar matéria-prima, e a Binance não estava aceitando o que eu tinha na Coinus. Não sei porquê, não estava dando certo. Então, a moeda não entrou? Não conseguiu fazer. Não, você colocava o QR Code lá e ele não reconhecia. Eu não sei se ainda tá, eu preciso testar. Pô, mas tu não fez envio via endereço, não? Fiz via endereço. Colei, desculpa. Colei lá no sistema de depósito e não foi. Entendi. Mas eu também só tenho a Binance que tem a Lightning, né? Eu já pedi a Lightning. A BIPA, acho que o OKEx também tem. A Kraken tem, né? Kraken tem, é a Kraken. A Kraken. Kraken é boa, né? Assim, o maluco lá sempre segurou umas picas fodidas, sabe? Eu acho que eu não tenho conta na Kraken, deixa eu ver. Não tem. Não, Coinbase só. Marcelão, deixa eu ir aqui que eu tenho que preparar minha mochila e me arrumar. Eu parto agora para o Espírito Santo. Vai lá, Jeff. Boa viagem para você, boa noite. Valeu. E a gente se vê semana que vem. Valeu, até semana que vem. Abração. Valeu. Tchau.